essa Agora está aqui, gravando. compartilhar. Está gravando e você está É. vendo o quê? Você vê que lá, Estou vendo uma tela do computador, pesquisa qualitativa, significados e a razão que a sustenta. ok. E a, minha imagem por aí Sua imagem tá de pequenina, né? lado, tá no lado, é. Tá, ok. E aqui eu não sei que. Eu não consigo ver você. Ah, claro, porque você está. Dessa vez não está de cabeça para baixo. Está tudo certo. Ok. Agora deu, né? Então, agora eu vou mostrar a tela, né? Essa tela É, aqui. Aí está um pouco melhor, né? Está agora dando tá certo? melhor para a leitura que aumentou, né? É, exatamente. Então, a minha ideia é, ela tem aqui algumas sublinhados e tem aqui alguns comentários. Por exemplo, esse. Certo. É Esse comentário interessante aqui observar no amarelinho, né? é exatamente. Então, eu vou, claro, são muitos comentários, não vou mostrar todos, não vou explicar cada um, mas cada um de vocês vai poder ler esse meu texto que está colocado já na turma virtual. E se não tem o texto com meus comentários, você avisa e eu posso mandar então por mail, tá bom? Certo, tá. Ok, então vamos lá. Esse primeiro comentário, porque a Bicudo fala aqui de modalidade de pesquisa qualitativa. E outros autores falam de famílias. Eu gosto de falar de famílias. E mais outros autores falam de tendências. Uhum. Então, é para saber que quando ela fala de modalidade, nós temos, além disso, mais duas opções. Eu gosto de falar de família, porque, por exemplo, a família qualitativa biográfica, ele tem várias modalidades. Dentro da família das pesquisas qualitativas biográficas, tem várias modalidades. Ou seja, que para mim, família é muito mais amplo que modalidade. Porque, por exemplo, na família das pesquisas qualitativas biográficas, temos narrativas autobiográficas, métodos biográficos, história oral, etc. Está entendendo? Então, é Uhum. para chamar a atenção. Aqui, essas frases que estão sublinhadas é para fazer destaque de algumas coisas que eu acho que são importantes levar em consideração. O significado do que é pesquisa, as concepções sobre conhecimento e realidade, os valores que têm a ver com a Valores, teleologia, o rigor, o que é um assunto rigor. importante. Então, são elementos assim que eu dou destaque para quando vocês estão fazendo a leitura, vocês fiquem atentos a essas expressões. Aqui tem mais uma, eu acho que essa aqui é importante, deixa eu ver aqui que eu digo. Ela fala de interrogação, que é aquela mesma coisa que eu digo que é a pergunta, a inquietação, assunto de interesse pessoal, etc. E outra coisa importante que ela faz aqui nesse parágrafo é que ela insiste muito em, vou colocar aqui entre aspas, o manuseio da interrogação. E aí é aquilo que eu chamo em nossas aulas, o foco. O foco. Quando você começa com um assunto, ele é muito amplo. Mas na medida que você vai mergulhando no assunto, vai falando com outros, faça comentários, discussões com seu orientador, com seus colegas, esse assunto ele vai ficando muito mais claro.
até conseguir chegar à interrogação. E aí, essa também é outra coisa interessante, porque ela disse que a interrogação, ela não se esgota. E aí, isso tem muito a ver com aquela coisa das pesquisas como projeto de vida, entendendo? Uhum, Então, por exemplo, Seixa tem quase 40 anos pesquisando a Lagoa do Piatô. Passeg tem a vida inteira estudando narrativas. Bicudo tem a vida inteira e parte da outra estudando fenomenologia. Então, aí ela faz uma ênfase na importância de assumir esses assuntos como parte de projeto de vida. E eu faço, digamos, uma ligação com aquilo que eu falei antes com vocês, que eu não quero formar doutor em mestrado, eu quero formar pesquisadores com um assunto que seja de interesse comum e que oriente o desenvolvimento profissional. Aí, então, assim eu vou dando destaques, algumas coisas, levando em consideração esses aspectos para que vocês leiam com um pouco mais de cuidado. Aqui, deixa eu ver o que eu digo aqui. Eu aí, nesse parágrafo, eu encontro uma proximidade com o nosso trabalho da pentadimensionalidade. Então, aí uhum, chama a atenção para fazer aquela comparação, para mesmo que estamos aqui trabalhando com o texto de Bicudo, nós poderíamos fazer relações com a outra bibliografia que já está indicada, mas essa é essencial. Aí, essa expressão aqui, que não aparece a palavra problema, quando a maioria das pesquisas fazem a ênfase no problema. Então, o o que ela problema fala? é isso. Então, Qual o seu que problema de pesquisa? qual é a referência teórica? Essas são as É, palavras, as perguntas-chave do guru. são. Aí todo mundo já sabe isso. Sim, então, essa aqui é interessante porque não aparece a palavra problema, diz ela. Então, e assim vai. É, aqui tem várias coisas mais. Todas aqui eu tenho cores diferentes para chamar a atenção aqui nessa frase. Veja bem, a interrogação é uma pergunta dirigida a algo que você quer saber. Se você quer saber algo, é porque você não sabe. E essa é, digamos assim, a caracterização principal do que é um problema. Então, interrogação, pergunta, problema, elas constituem um sistema, entendendo? Então, Uhum. eu por aí, quando eu falo de como construir um projeto de pesquisa, eu falo da importância da pergunta. Então, é para que vocês façam ligações, não fiquem parados só com o texto de bicudo, sino que vocês, de forma autônoma, procurem a bibliografia e aí consigam fazer ligações, vínculos, relações, etc. Para que a leitura seja uma leitura ativa, crítica, produtiva, não reprodutiva. Mesmo que eu concorde muito com a Bicuda em muitas coisas, não é para assumir ela como gurusa, não, de jeito nenhum. É só para ter uma referência de alguém que é forte em determinada área, mas nós podemos trabalhar com ela, mas não para ela. E é isso. Né? Certo. Então, toda a vida que vocês encontrem aqui uma ventanilha dessa, você vai encontrar que diz aí. Você faz doble clique e aí você encontra Abrir suas observações. meu comentário. Essa é a minha perspectiva da leitura. Não quer dizer Certo. que eu tenho razão. É para
interagir com vocês. Se você não concorda, você pode fazer um contra-argumento, uma coisa assim, tá bom? Certo. Aqui tem uma frase que diz assim: esse é um exercício crucial Você é um investigador. ao investigador. Então, como nós falamos é, da autonomia, da liberdade, da criatividade do pesquisador, então temos que ver o que ela está querendo dizer com isso. E aqui tem outra coisa também que eu falo muito para vocês, a liberdade do indagado e do modo pelo qual ela é interrogado, se movimenta. Veja bem, esse aqui é um assunto de uma potência ímpar, porque, veja que eu coloco aí, a liberdade do indagado e não a objetividade. Por quê? Porque nas pesquisas quantitativas, o objeto fica fora do sujeito, com uma coisa que o sujeito consiga fora dele. E aqui, a Bicudo faz uma coisa muito interessante, quando ela coloca objeto e sujeito em movimento. E isso tem um caráter epistemológico. A epistemologia é a relação entre o sujeito e o objeto que se movimentam um com o outro em função de uma construção subjetiva de conhecimento. Então, são esse tipo de comentários que eu quero fazer para, digamos assim, diminuir um pouco a, como se diz, o hermetismo desse discurso filosófico que ela tem. Não sei se você concorda, Nete, com isso que eu estou falando. Não, eu concordo sim, professor, é melhor dessa forma, fica melhor da gente entender o texto e fazer essas ligações com os outros, né, que a gente já vem estudando. Agora, no caso do pessoal que entrou agora, é porque eu não vi a bibliografia. Tem esses outros textos lá, né? Sim, está ao final do, da aula de apresentação, aparece aí ao final, está a bibliografia completa. Eu E abri, também, mas não olhei tudo. não, tem que olhar todo, até o final. Bom, por aqui aparece uma. Lembre que ela está falando do significado do que é pesquisa. E veja bem como aparece frequentemente nessa primeira parte: interrogação, problema, inquietações, etc. Né? Então, veja bem essa parte aqui que eu fiz destaque. Subyacente à ideia de problema está aquela ideia de uma aproximação com a A realidade que realidade. traz consigo uma concepção de verdade como adequado e como correspondência. Essa aqui é importante porque essa expressão aqui é uma base filosófica da pesquisa quantitativa. Quando eu falei que você lembra nossas primeiras aulas, eu falava da homogeneidade da realidade assumida pela pesquisa quantitativa e por isso é que você pode tomar uma amostragem e aquilo que você fala da amostra é generalizável para o universo todo, mas com a pesquisa qualitativa acontece de outro jeito. Então, essas são coisas que nós, em nossa formação como pesquisadores, devemos ter clareza, para não falar assim, é uma pesquisa qualitativa, e não tem nada de qualitativa, porque não mergulha nessas questões de fundo sobre a pesquisa, tá bom? Certo. Outra coisa interessante que está aqui é essa aqui do rigor. Muita gente desqualifica a pesquisa qualitativa dizendo que ela não tem rigor.
Mas, quando se fala de rigor, é importante saber o que significa rigor na produção de conhecimento pela via de pesquisa. E aí ela faz aqui nessa secção do artigo uma reflexão muito interessante sobre o que significa rigor e como é que o rigor é relacionado com a matemática. Então, esse Na texto questão da aí exatidão, né? é exatamente. É acreditado que a matemática é exata, então, se você quer mostrar que uma coisa é rigorosa, você trata de escrever ela matematicamente. Uhum. Então, não é muito bem assim. E aqui tem três palavras que são importantes: exatidão, neutralidade e Neutralidade e objetividade. objetividade. Então, o rigor está vinculado com essas três expressões. E ela vem da física do século anterior, com Galileu. E aqui aparece uma coisa muito interessante mais para frente, que é essa aqui, que eu marquei. Né? O rigor científico que as ciências humanas pretendem é aquele rigor científico que vem da física. Mas a física trata seus objetos como se fossem coisas. Então, quando você quer usar o rigor científico derivado da física, é como se você estivesse tratando as pessoas e os assuntos humanos como se esses fossem coisas. E não é bem assim. Então, aí é um assunto muito interessante da caracterização do que é o rigor dentro das pesquisas qualitativas. Esse é um assunto que nós vamos ter que dedicar uma secção de discussão para esclarecer toda dúvida sobre o assunto do rigor de nossas pesquisas, porque vão ser qualitativas, porque nós usamos narrativas autobiográficas. Imagina. Então, é um compromisso muito grande. E aí, veja bem que ela disse aqui: atenção constante do pesquisador para proceder de modo lúcido, analisando os passos que dá em sua trajetória, trazendo seus porquês, seus comos, fundamento de seu modo de investigar e da visão de que modalidade de conhecimento sobre o indagado está construindo. Essa frase aqui é essencial para nosso trabalho. E eu sempre falo para você como é que você está agindo, o que você está fazendo, qual é a consciência que você tem da estratégia que está usando para obter informação. Por isso, essa fala de Francisco sobre a metapesquisa é ótima, porque ele vai usar isso. E então, ele tem que saber o que é metapesquisa para poder argumentar a favor dessa estratégia. Tá bem? Então, cada um desses é uma observação que eu faço para chamar a atenção de vocês. Tá bom? Certo? Mas cada um de vocês vai conseguir seus assuntos de interesse. Veja aqui, Uhum. isso que eu estou falando. Por que e como a física se torna um modelo de ciência na época moderna? E aí ela fala da matematização da natureza, que pela extrapolação, em uma determinada época de predomínio da pesquisa quantitativista, passou a ser matematização da sociedade. Tanto assim que a sociologia, em princípio, seria física da sociedade.
ou seja, estudar a sociedade humana como a física estuda suas coisas. Isso não é possível. O ser humano não pode ser tratado como uma coisa. E as relações entre seres humanos de diferentes níveis também não podem ser tratadas como coisa. Então, aí começa a briga na procura de métodos autônomos para estudar assuntos sociais. É uma história muito interessante, que por aí tem um texto também de Bicudo, com o aluno dela, de como foi a história da pesquisa qualitativa em Brasil, que ainda não acabou. Muita gente não acredita na pesquisa qualitativa, não. E eu acredito que uma justificativa desse descreimento em relação com a pesquisa qualitativa está dado pelas fraquezas que tem, fraquezas ou fracuras, como se diz? Fraquezas. Fraquezas. Pelas fraquezas de aquelas pesquisas ditas qualitativas, mas que não são qualitativas. Aquela defesa que você assistiu sabe que não é qualitativa, não. Mas diz que é qualitativa. Então, a gente acredita que é, mas não é, e aí se forma uma visão errada do que é qualitativa, e aí a qualitativa fica, digamos assim, demeritada. Então, andando mais para frente, esse é um autor, esse é Rose, que Bicudo gosta muito, esse é o grande guru dela. Como é o nome dele? Ele é Edmund. Edmund Edmund Husserl. é esse mesmo. Ele Ah, é o pai da fenomenologia e é o grande guru da Bicudo. Né? Mas por aí aparecem mais outros. Então, ela sigue trabalhando com a noção de exatidão, porque lembra que estamos na secção de rigor, e então ela está falando como é que esse rigor é passado para pesquisas sociais é um intento de matematizar a sociedade, coisa que não é bem assim. Né? Aqui aparece outra coisa interessantíssima para nossas pesquisas, que é essa expressão de. cotidianidade. Mas veja como está escrito aqui: Do mundo vivido. mundo Cotidianidade do vivido. mundo vivido. Mundo vivido. Não sei se já você tinha escutado ou lido essa expressão. Você já sabia, já que escutou antes essa expressão? Não, não. Ok. Cotidianidade do mundo vivido, não. Não tinha. Lembre que nós falamos sempre sobre socioestrutura, sociosimbólico, etc. Lembra disso? Falou disso. Então veja bem, todos nós vivimos no mesmo mundo. Por exemplo, você é filha de uns pais que têm mais filhos, você tem irmãos, né? Uhum. Então, mesmo que seja a mesma família, o mesmo pai, o mesmo contexto, existem muitas diferenças entre vocês e seus irmãos. É, isso é E verdade. então, por quê? Porque aquele mundo que é comum para todos, ele é vivido de forma diferenciada por cada um. Por cada um. É isso que eu chamo sociosimbólico. A Uhum. forma como você assume seu mundo na sua cotidianidade. Entendendo? Mas Entendi. esse mundo como é comum, quando é recuperado via autobiografia, narrativa, então você pode falar do mundo usando a forma como você viveu esse mundo. Né? Esse é o caso da dissertação de Elizabeth.
veja que ela tem um filho surdo. Muitas famílias ficam desesperadas por conta de ter um filho, digamos assim, singular dentro da família, mas ela, essa circunstância, viveu de uma outra forma e construiu uma outra história. Está entendendo? Tô Então, entendendo. esse mundo vivido, esse mundo vivido é aquele que você consegue narrar em sua narrativa autobiográfica. A Uhum. narrativa autobiográfica é a história do mundo vivido por você. Então, Como, essa por exemplo, a minha história como alfabetizadora. é exatamente. Você tem colegas que são da mesma época sua, mas elas são outra coisa, Aham. totalmente diferente, porque você viveu esse mesmo mundo dela, mas de outro jeito. E você tem aí agora assumida uma identidade que define você como pessoa singular dentro desse mesmo mundo, Aham. entendendo? Então Entendi. essa expressão, ela é muito importante que seja compreendida. Veja aqui, deixa eu ver, aí várias coisas. Aqui aparece um assunto interessante, fecha aqui, para que fique aqui. Objetividade, neutralidade e exatidão, valores assumidos pela ciência moderna. A ciência moderna é aquela que inicia a partir de Galileu. Galileu é dito como o pai da ciência moderna, mas as notas características dessa ciência são essas três aqui: objetividade, neutralidade e exatidão, Uhum. mas que são próprias da matemática, digamos assim. E ele e todos aqueles que assumiram a ciência moderna, eles trataram de usar essas características para examinar a natureza. Ou seja, eles fizeram um projeto de matematização da natureza. Muito exitoso, foi muitos resultados dessa ciência foram e são ótimos. Ou seja, essa forma de pesquisar a natureza é certa, química, física, biologia, etc. Muitas são resultados muito valiosos, muito potentes, que até hoje eles estão aí. Mas digamos assim, esse entusiasmo conseguido para examinar a natureza dessa forma, eles, eles e outros quiseram passar para ciências humanas. E era tanto o poder da ciência física, digamos assim, moderna, que, por exemplo, os psicólogos, eles acreditavam que sua disciplina, digamos assim, não era científica. Por quê? Porque não obedecia a esses critérios da ciência moderna. E durante muito tempo fizeram tentativas para que o conhecimento psicológico fosse obtido como era obtido o conhecimento da natureza. Mas não era bem assim. Porque, definitivamente, as coisas do ser humano não podem ser tratadas do mesmo jeito que são tratadas as coisas da natureza. Tá bem? Aqui aparecem uns autores que seria bom dar uma voltinha por aí, com algum deles, Galileu, Bacon, Descartes. São Massa, né? nomes, são nomes importantes na construção dessa aqui chamada ciência moderna. E é bom dar uma passeada por esses autores, como fase 6, que manda todo mundo ler o universo de pesquisa, é muito bom. Então, é possível que nós tenhamos tempo de fazer isso.
Mas são várias coisas, tudo isso aqui são ressaltos para chamar a atenção de vocês sobre isso. Aqui tem uma expressão importante, subjetividade cognoscente, ou Sim. seja, o sujeito que conhece. E nas pesquisas qualitativas, quem é esse sujeito que conhece? O pesquisador. Por isso eu falo que o pesquisador, ou pesquisadora, como é o caso, é o principal instrumento de pesquisa. Entendeu? Ou seja, com esse texto do Abicudo, eu quero mostrar para vocês como é que muitas das coisas que eu falei já tem um alicerce teórico, um alicerce filosófico, um alicerce básico. Claro, para conseguir dominar ela, teríamos que mergulhar muito. Mas não precisa nesse momento, mas sim é bom ter ideia que cada uma dessas expressões, ela não está no ar, ela tem um fundamento. Essa é a ideia principal. Já vamos lá. Aqui explica o que é objetivo, o que é subjetivo, o que diz aqui. Vamos saber com isso. Ok. Aqui, definir o que é objetivo. Né? O que significa ser objetivo? Em que consiste a objetividade? Qual é a diferença entre subjetividade, etc. Porque muita gente fala de uma forma muito alegre. Ah, tem que ser objetivo. Sim, mas o que significa ser objetivo? Tá entendendo? Então, eu quero que vocês consigam se apropriar de uma linguagem, digamos assim, claro e ao mesmo tempo com base. Quando você fala de uma coisa, você tem argumento para defender aquela coisa que você está falando. Então, ela vem desenvolvendo aqui essas três noções que já anunciou no início: objetividade, exatidão e neutralidade. Essa Uhum. parte aqui é para nos esclarecer desse. E aqui eu coloquei uma nota na margem que o quantitativo vai além dos números. É um assunto mais profundo em relaciona questões filosóficas relacionadas com objetividade, exatidão, critério de verdade, etc. Porque muita gente fala da pesquisa quantitativa só pelo jeito de usar número. Não é suficiente, não. E falam de pesquisa qualitativa só por o jeito de usar palavras. Não é suficiente, não, também não. Então, esses são elementos importantes para se apropriar da, das bases de nossa pesquisa. Que diz aqui, objetividade, neutralidade, que são inseparáveis. Não pode separar objetividade, neutralidade e exatidão. Só que ela disse aí. Valores, que é aquela parte que eu falo da axiologia, né? Esses valores levam a ciência moderna a ser definida como quantitativa. Esses valores, quais valores? Objetividade, neutralidade e Exatamente. exatidão. Exatidão. Não aparece por canto nenhum a palavra número. Entendendo? Uhum. Aqui, mais para frente, ela fala da diferença entre qualidade e quantidade. Quantidade. Qual é, a, qual é a característica de uma, qual é a característica de outra, como elas estão relacionadas, e por aí vai. Aqui, dice aqui, Aristóteles, ela vai para bem atrás. 4 membros concernentes à qualidade e à quantidade. Aqui ela consegue a raiz
histórica e filosófica dessas expressões. Porque, como eu disse, muita gente fala, quantitativo é aquilo que é número, qualitativo é aquilo que é palavra. Não, não é isso não. É, vai além disso, muito mais. Né? Então, eu acho que esse artigo da Bicudo, ela coloca muitas coisas para abrir inquietações, para abrir o desejo de ler mais, para se entusiasmar, para mergulhar nesse assunto da pesquisa qualitativa. E também poderia ser um motivo para encontrar um tema para desenvolver algum artigo. Tá bem? Mas no caso de seu trabalho, você poderia, se você, Anete, concorda, pegar aquele artigo que já falamos, de minha história como alfabetizadora, e vincular com esse assunto teórico das pesquisas qualitativas, biográficas, enfim, por aí vamos ter possibilidade de não trabalhar duplo, fazer um só trabalho, mas articulando várias coisas. Então, como você acha? É isso mesmo, professor. Tenho que fazer essas leituras. Mas tem que sair um pouco da cadeia, né? É, né? Tem que sair um pouco da cadeira. Hoje Sim. até que eu tô saindo um pouco. Ah, perfeito, muito bom, agradeço. Aqui ela fala um pouco da subversão, digamos assim, das ciências humanas para sair da, da ciência moderna. Mas eu não entendi essa palavra aqui, almejar, Almejar. isso que é? Almejar é você querer alcançar alguma coisa. Eu almejo alguma coisa. Uma, como uma, Desejar. como uma meta. É. Ah, sim, já entendi. Lembra que Almejar, almejam serem tratadas como ciência e galgarem a mesma posição das ciências exatas. que quer dizer essa palavra aqui? Galgarem é galgar é subir, ser elevada. Ah, perfeito. Então, está vendo que eu falei já que as ciências humanas, nesse caso a sociologia e psicologia, elas queriam ser ciências, ou É, seja, ser tratadas como ciência e alcançar a posição de aquilo que era entendido como ciência, mas que ciências era entendido exatas, é. lá exatas, está entendendo? Uhum. Então, Porque se isso valoriza mais a questão das ciências exatas, não é isso? Aí eles têm é, essa vontade de alcançar esse patamar, dizer, de ciências exatas. que são aqueles três: Aham, objetividade, neutralidade e exatidão. uhum. Mas você quer uma coisa mais subjetiva que a psicologia? Não existe. Pois Mas, é. mas eles queriam ser ciência, mas que era ciência na época? Construção de conhecimento objetivo, neutral e exato. Era isso. Né? E aqui é desenvolvida uma metodologia que siga a lógica da ciência positivista, cujo critério de rigor são também fundados na exatidão, ainda que agora embasada no tratamento estatístico. Aí aparecem a estadística, a prova, etc. Esse é um assunto, um negócio interessantíssimo de mergulhar teoricamente essas coisas, mas não temos. Aqui começa a separação, né? O questionamento da dominância do modelo das ciências exatas. Né? Então, aí aparecem alguns autores que dão elementos, argumentos para se diferenciar das chamadas ciências exatas. E começa a aparecer essa ideia aqui da ciência do espírito.
Ciência do espírito. Sim, ciência do espírito, mas que não vai pensar que é ciência espírita. É outra Ah, coisa. É diferente. Cuidado. Então, é a ciência do espírito, que é aquela que vai, ao final das contas, privilegiar o subjetivo do ser humano. Né? é, ciências do espírito ou noológicas, Sim, e ciência da natureza ou cosmológica. cosmológicas. São expressões que são próprias da filosofia destas pessoas aqui, que são as autoras que ela usa para desenvolver esse trecho aqui. Uhum. Deixa eu repetir aqui, mais. Aí vão aparecendo esse autor aqui, Hegel, que é da idealismo dialético, e esse aqui, Dilthey. Esses são autores fundamentais da pesquisa qualitativa. Né? São autores fundamentais. Aí começa, veja aqui, diz aqui, esse mesmo autor, ou seja, Dilthey, concebe a ciência do espírito, aquela que logo vão ser chamadas ciências humanas, diferenciando-as As ciências das ciências naturais. naturais. Aí começa a ter como digamos aqui, uma mudanças conceituais. Né? Essa aqui é, digamos assim, a ponte de separação entre as ciências exatas e as ciências humanas, desenvolvendo fundamentos para basear as metodologias que, com o tempo, vão ser chamadas qualitativistas. Né? Uhum. É interessante isso. Aqui aparecem mais outros autores, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pesquisa qualitativa e também a pesquisa quantitativa, elas vão além do método, além das técnicas. Não é suficiente caracterizar uma pesquisa como quantitativa ou como qualitativa, só fazendo referência às técnicas. Não é suficiente, não. Então, é por isso que acredito que esse texto vai dar inquietações, mesmo que ele tem que ser lido várias vezes, com outras leituras complementares, etc. Mas aqui está o essencial. E por isso eu estou recomendando iniciar por ele. E aqui, por fim, ela entra na investigação qualitativa, procedimentos, visão do mundo, do conhecimento a ela Aí eles subjacente. E são aí ela começa, então, depois que ela passa essa ponte, então ela começa a falar já mais especificamente sobre a investigação, pesquisa qualitativa, etc. Entendendo? Então, inicia pela psicologia e pela sociologia. Por quê? Porque, porque as coisas que caracterizam fundamentalmente, a meu ver, eu não sei se estou errado ou não, as ciências humanas são duas. O ser humano, isolado, individual, singular, e o ser humano coletivo, ou seja, o indivíduo e a sociedade. A psicologia, no início, estudava o indivíduo e a sociologia estudava a sociedade. Essas são as duas primeiras, a meu ver, disciplinas humanas que tentaram se aproximar às ciências exatas. Quando você examina um pouco a história da psicologia, você vê que as primeiras pesquisas psicológicas eram com ratos, em laboratórios, fazendo experimentos, etc. Igual dos experimentos da biologia, da química, da física, você sabe disso, né? E a sociologia era mais ou menos a mesma coisa.
Depois, com o uso da estadística, então, conseguiu fazer um avanço, mas não era suficiente. Alô, você está aí ainda? Tô aqui, tá escutando. Diga alguma coisa. Ok. Tô ouvindo. Então, então, por aqui aparece de novo essa aqui, veja essa frase. O sujeito do conhecimento é determinado. Eu não Pelo usaria a palavra contexto determinado. histórico. Eu não usaria a Determinado palavra, pelo contexto histórico. mas eu não usaria determinado. Eu usaria alguma coisa assim, condicionado, contextualizado. Ou seja, condicionado mais bem pelo contexto histórico, que é materialmente constituído pelos Os produtos produtos culturais. culturais. Veja bem, essa frase é claríssima, fazendo referência a isso que eu falo aqui, do sociosimbólico e socioestrutural. Por quê? Porque fala de sujeito, que é você, condicionado pelo contexto histórico, que é aquilo que é dado, Uhum. com o exemplo que eu falei da sua família, etc. Então, essa noção do sociosimbólico, a forma como cada pessoa singular vive seu mundo socioestruturalmente dado, é básica dentro da pesquisa qualitativa. E aí tem outras noções, nexo subjetivo, intersubjetivo, objetivo, que eu falei já várias vezes dessa forma de construção da narrativa autobiográfica. Quando ela usa essa expressão assim, com um tracinho, é porque é uma forma de falar, esse mundo-vida, é uma forma de falar dentro da filosofia fenomenológica. Não podemos Uhum. esquecer que a bicudo é fenomenológico. Então, Fenomenologia. sim, então essa inseparabilidade entre, veja como ela escreve aqui, sujeito mundo, mundo sujeito mundo, é porque não é possível separar a pessoa do mundo Do onde mundo. ele vive. Então, um desenvolvimento desse tipo de pesquisa faz necessário essa interação entre sujeito e objeto, privilegiando o sujeito, mas não ficando nele, para não assumir posições idealistas, dialéticas. Então, tem aí isso, mais alguma coisa. Aqui, essa parte que é chamada a atitude fenomenológica, Fenomenológica. porque, veja bem, a coisa não é tida como sendo em si, pois ela não está além da sua manifestação e, portanto, é relativa à percepção independente da consciência. Ou seja, essa é que, quando eu falo da inseparabilidade entre sujeito e objeto nas pesquisas qualitativas. Aqui ela caracteriza um pouco a sua pesquisa fenomenológica, na forma como se faz, porque tem que ver com interpretações, com hermenêutica, com percepções, etc. E aí, o que mais tem por aqui? Várias coisas mais aqui. E ao final, volto para o estrutural. Aqui aparece mais um autor importante, Merleau-Ponty, que é muito querido no Grecon. Né? Aqui se fala de sujeitos históricamente, Historicamente situados. que eu gosto mais dessa frase que aquela que diz, veja como ela usa duas expressões diferentes. Sujeito condicionado pelo contexto histórico e aqui ela fala de sujeito historicamente situado. Né? Então, é importante essa parte aqui. Né? Então, mais alguma coisa por aqui ao final. Ela Dimensionalidade. porque fíjese que ela habla aqui, fala aqui de ontológico, epistemológico e metodológico. Mas nós incluímos também teleológico e axiológico. Ela não
não inclui explicitamente, mas quando ela falou acima sobre valores, aí aparece a teologia. E aqui, quando ela fala de intersubjetividade e descrição, de alguma forma, ela está falando da metodologia, uma estratégia. Então, logo tem aqui sua Os literatura, referenciais. as referenciais delas, e aí aparece, vamos ver, Husserl, que está aqui, um, dois, três, que são que ele menciona mais esse. Então, era isso que eu queria. Muito Não, obrigado mais uma de vez, Anil, nada. veja Eu é que aqui, digo obrigada, né? tirar aqui essa coisa, vamos colocar mais assim. Por quê? Porque eu mandei já o texto Sei. para a turma virtual, ele está aí. Mas esse comentário eu acredito que pode ajudar muito, porque você lê, seriam três fontes. A leitura que você vai fazer do texto, a leitura com meus comentários, ou a leitura de meus comentários, e agora a assistir ao vídeo dos comentários sobre os comentários. Imagina. Vai ajudar muito, professor, muito mesmo, esse vídeo. Sim. Então, era isso que eu queria fazer com alguém, para não falar sozinho. Aham. Acredito que é mais dinâmico dessa forma. E, bom, você está aí já fazendo mais uma atividade do nosso Game Prof. Isso mesmo. Tá bom? Ok. Então, para aproveitar, vou parar a gravação, porque vamos falar agora, você e eu, vamos parar a gravação.